Você decide abrir uma empresa, faz algumas pesquisas e decide abrir um MEI. Você opta por ser um microempreendedor individual. Nesse momento, bate um estalo e surge uma dúvida na sua cabeça. A minha empresa MEI vai precisar de contador? Bem, assista esse vídeo até o final e você terá a resposta para essa pergunta se uma empresa MEI precisa ou não de um contador. Mas antes, você ainda não é inscrito aqui no nosso canal? Vem, se inscreva, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Compartilhe, vamos levar esse conhecimento a outras pessoas. Para você que não me conhece, eu sou Fábio Dutra, sou contador e empreendedor. Para abrir uma empresa MEI, de fato você não precisa de um contador. A legislação não diz que um MEI tem que ter contador, assim como também não diz que MEI não deva ter contador. Nós ouvimos falar muito por aí que toda e qualquer empresa MEI não necessita de ter um contador. MEI é uma empresa muito pequena, para que um contador? Não tem necessidade. Será que é isso mesmo? Então vamos fazer aqui algumas considerações para você avaliar se de fato uma empresa MEI precisa ou não de ter um contador auxiliando em suas atividades. Você começou a sua atividade, aí você cresceu. De repente você viu a necessidade de contratar um funcionário. Tá, e agora? Quem é que vai fazer a folha de pagamento? Quem que vai cumprir com as obrigações acessórias do departamento pessoal? É claro que folha de pagamento não é uma atribuição específica de um contador. Existem sim empresas especializadas em departamento pessoal que podem cuidar da sua folha de pagamento e das suas respectivas obrigações para você. Mas a maioria absoluta prefere ter a assessoria de uma contabilidade, ter um contador para cuidar dessa parte relacionada a esse funcionário que você contratou. Você precisará emitir nota fiscal eletrônica. Ok. Algumas atividades, de fato, não precisam emitir nota fiscal, mas outras são obrigatórias. Por exemplo, se você tem o governo como seu cliente, seja prestando serviço ou vendendo produtos, você vai sim ter que emitir a nota fiscal. E você vai precisar de alguém que parametrize essas notas fiscais com as informações tributárias, com as informações corretas. Então, é necessário que você busque auxílio de alguém que conheça dessa parte fiscal, que no caso é um contador, uma contabilidade. Não é porque você é MEI e paga mensalmente aquele valor fixo de impostos, é que você não tem que fazer a coisa correta. Você, tendo que emitir a nota fiscal, você tem que fazer de acordo com o que a legislação exige para evitar qualquer tipo de dor de cabeça, qualquer tipo de preocupação que você possa ter em relação a alguma penalidade por parte da Receita Federal. Outra consideração importante aqui é em relação a você ter que fazer a declaração anual do MEI. Bem, muitas pessoas conseguem fazer essa declaração com facilidade, com tranquilidade. Ótimo, perfeito. Só que existem outras pessoas que têm muita dificuldade em relação a isso. Nesse momento você deve procurar um profissional habilitado para auxiliar você no preenchimento e emissão dessa declaração anual do MEI. E aí o que acontece? Essas pessoas que têm essa dificuldade acabam não fazendo, acabam não cumprindo com essa obrigação. E aí o que vai acontecer? Você vai ter que fazê-la e vai gerar multa. Ou o que é pior, se isso não for feito durante algum tempo, 2 anos, 3 anos, a Receita Federal vai bloquear o seu CNPJ, vai fazer com que ele fique inapto. E novamente você vai incorrer em multas desnecessárias em relação a essa obrigação que a sua empresa MEI tem para com o governo. Agora vamos falar sobre um ponto importantíssimo. É a distribuição de lucro e a declaração de imposto de renda pessoa física para você que é titular de uma empresa MEI. Como eu acabei de dizer, o MEI é uma empresa, ele possui CNPJ. Essa empresa pode ou não gerar lucro. No caso de geração de lucro, esse lucro vai ser distribuído para esse titular. E na declaração de imposto de renda pessoa física, como fica a situação? Bem, se você teve lucro acima do valor da isenção, você tem que fazer a sua declaração. Então, o que acontece? O que a legislação determina? A empresa MEI que tenha escrituração contábil devidamente registrada,
ela poderá fazer a distribuição total desse lucro na situação de isento e não tributável. Mas como todos nós sabemos, 99,9% das empresas MEI não tem contador, não tem uma contabilidade formal, não tem escrituração contábil. Então, como fica nesse caso a questão da declaração de imposto de renda pessoa física? E é isso que nós vamos falar agora. Não havendo de fato a escrituração contábil, vai ser necessário você aplicar os percentuais de isenção. Quais são esses percentuais? Para a empresa de comércio, 8%. Para transporte de passageiros, 16%. E para prestador de serviço em geral, 32%. Então são esses os percentuais que deverão ser aplicados para a distribuição de lucro referente à empresa MEI, cujos valores irão para a sua declaração anual de imposto de renda de pessoa física. Então agora eu vou dar aqui 2 exemplos para você entender direitinho como é que funciona essa questão da distribuição do lucro e a informação na declaração do imposto de renda. O primeiro exemplo que nós vamos dar aqui é em relação à empresa prestadora de serviço no MEI. Então vamos supor que no exercício ela teve um faturamento de R$80 mil. As despesas totalizaram R$30 mil. Portanto, ela teve aqui um lucro de R$50 mil. Eu citei há pouco que o percentual de isenção para a empresa de prestação de serviço é de 32%. Se você teve um lucro de R$50 mil, 32% é R$16 mil. Então, na sua declaração de imposto de renda, esses R$16 mil será lançado como rendimentos isentos e não tributável, e a diferença, que no caso é de 34 mil, você vai lançar como rendimentos tributáveis. Você vai ter um complemento aí de tributação em relação a esse resultado da sua empresa prestadora de serviço na condição de MEI. Deu para entender em relação à prestação de serviço? Agora vamos dar um outro exemplo. Vamos falar de uma empresa MEI de comércio. Eu também citei há pouco que o percentual de isenção para uma empresa MEI na área de comércio é de 8%. Então vamos ao exemplo. Se você, durante o exercício, teve um faturamento de R$80 mil e entre despesas e custo de mercadoria para revenda, você teve ali R$40 mil no total. Portanto, nesse caso, nesse exemplo, o teu lucro foi de R$40 mil. R$40 mil vai incidir 8%, que é o percentual de isenção. 8% de R$40 mil são R$3.200. Esse valor de R$3.200 você vai colocar na sua declaração de imposto de renda de pessoa física como rendimento isento e não tributável. A diferença aqui dos R$40 mil menos a isenção, que é R$3.200, totaliza aqui um rendimento tributável de R$36.800. Esse vai ser o valor que você vai colocar na sua declaração de imposto de renda pessoa física como rendimento tributável e também deva incidir um pouco mais de imposto nessa sua declaração de ajuste. Você entendeu a diferença e a importância de uma contabilidade formal numa empresa MEI pode gerar de impacto no seu resultado? Bem, eu expliquei há pouco. Se você tem uma contabilidade regular, todo o seu lucro é isento e não tributável. Se não tem, se você utiliza livro caixa, por exemplo, você tem que usar esses percentuais citados aqui e o cálculo para você chegar no valor tributável e não tributável para a sua declaração de imposto de renda são exatamente esses que eu fiz aqui agora. Um cálculo um pouco complexo, mas não muito difícil. Então é bom que você tenha em mente tudo isso para que você não se perca na hora de fazer a declaração de imposto de renda da sua empresa. Então, diante de tudo que eu falei até aqui nesse vídeo, se você não se encaixa em nenhuma dessas situações, realmente você não precisa de um contador, você não precisa de uma contabilidade. Mas se você passar próximo ou se enquadrar em um só desses quesitos, dessas situações que eu levantei aqui, eu recomendo que você tenha um contador, que você tenha uma contabilidade, porque isso vai te ajudar e muito em relação à sua empresa MEI. Uma curiosidade para você, um pouquinho antes da gravação desse nosso vídeo aqui, houve uma determinação por parte da Receita Federal de que toda e qualquer empresa MEI que estiver com débito dos seus impostos, ou seja, estiver inadimplente,
deve regularizar com a máxima urgência, pois esses débitos serão inscritos na dívida ativa e você ainda corre um risco muito grande da sua empresa MEI ser desenquadrada e você passar obrigatoriamente a condição de ME, o que fará com que você tenha muito mais obrigações do que você tem hoje na sua empresa MEI. E aí você pode me perguntar, mas por que essas irregularidades acontecem? Qual é o motivo disso? Bem, eu vou citar aqui 3 motivos que você vai entender. O primeiro deles é total desconhecimento das obrigações que uma empresa MEI tem perante a Receita Federal. O segundo motivo é pela falta de uma orientação de um profissional que conheça da legislação e que você não tem ao seu lado para dizer o que deve e o que não deve ser feito. E o terceiro motivo, infelizmente, é porque muitos não se preocupam, ou não querem fazer ou deixam para lá, e isso mais cedo ou mais tarde acaba gerando uma consequência como essa que eu citei: débito inscrito na dívida ativa, desenquadramento e gasto, prejuízo. Tudo isso vai te levar a ter gastos desnecessários e um prejuízo no seu bolso que fará muita diferença na sua rentabilidade. Então, dependendo da atividade da sua empresa, muitos optam em ser MEI, em começar essa atividade como MEI. Problema nenhum nisso, muito pelo contrário, é uma ótima estratégia. Só que você tem que lembrar que você deve começar e caminhar certo, porque amanhã ou depois você cresce e vai migrar dessa condição de MEI para ME. E é importantíssimo que até esse momento tudo que se relacione de obrigações para a sua empresa MEI tenha sido devidamente cumprido para que você não tenha dor de cabeça, para que você faça esse processo de migração de forma tranquila, sem nenhuma penalidade e que vá fluir naturalmente para você continuar esse ciclo de crescimento da sua empresa. Então, o que podemos dizer? MEI precisa ou não precisa de contador? O que eu vou dizer para você é muito simples. É muito importante você ter um contador ao seu lado. A ausência de um profissional contábil pode gerar para você muitos riscos e riscos desnecessários. Então, se você abrir um MEI ou pretende abrir uma empresa MEI e precisa de ajuda, venha falar conosco. Na legenda aqui desse nosso vídeo você vai encontrar todos os nossos contatos. Então, você gostou desse vídeo? Gostou desse conteúdo? Se você gostou, dê aqui o seu joinha, dê o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Compartilhe, vamos levar esse conhecimento a outras pessoas. E ainda tem dúvida? Tem alguma pergunta a fazer? Deixe aqui nos comentários que eu mesmo pessoalmente irei responder para você. Quero aproveitar e desejar aqui muito sucesso para você e para a sua empresa. Um forte abraço e até o próximo vídeo.